Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O que importa é ser uma nova criação. Eu quero ler um texto que está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6. Eu vou ler dos versículos 12 até o 15. Está escrito assim: Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Amados, nós vemos essa carta do apóstolo Paulo para a igreja dos Gálatas. Provavelmente foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu e ele precisou combater o ensino judaizante que estava se alastrando naquela região, formada principalmente por gentios que haviam crido em Cristo Jesus, e os judeus estavam tentando convencê-los de que se eles não fossem circuncidados, não guardassem o sábado, não guardassem a lei de Moisés, de nada valeria eles crerem em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas para combater esse ensino, tanto que ele diz assim, em certa ocasião, ali no versículo 3, ó Gálatas insensatos, quem enfeitiçou vocês? Vocês não começaram pelo Espírito? Por que agora vocês estão querendo continuar na força do braço, achando que é por aquilo que vocês fazem? Não é pelo que vocês fazem, é pelo que o Espírito Santo operou por meio de Cristo Jesus. É por meio da obra completa que Cristo Jesus realizou é que vocês são justificados, salvos, redimidos. Não creiam nesse outro evangelho que está sendo disseminado no meio de vocês. Tanto que o apóstolo Paulo chama, ele diz assim, ó, ainda que venha um anjo e pregue um outro evangelho que não seja o evangelho que eu já preguei a vocês, que eu já ensinei a vocês, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Ele fala isso 2 vezes na carta aos Gálatas. Ele diz que aqueles que estão perturbando o povo daquela região por causa desse ensino judaizante, quem dera, ele fala isso ali em Gálatas 5:12, quem dera que esses que os perturbam, quem dera que eles se castrassem. Então, o apóstolo Paulo está indignado com um outro tipo de ensino que estava se difundindo no meio da igreja, ali no início da formação da igreja, já estavam tentando deturpar o ensino do verdadeiro evangelho, a suficiência de Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo termina a sua carta falando exatamente isso. É o texto que nós lemos, os versículos que nós lemos. Ele diz assim, olha, esses judaizantes, eles estão preocupados apenas com uma impressão exterior, com a boa aparência, e aí eles querem tentar obrigar vocês a se circuncidar para dizer que não adianta crer em Cristo se vocês não se circuncidarem, e isso é uma mentira. E aí ele diz assim, você sabe por que eles estão fazendo isso? Eles agem assim apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo eles que são circuncidados, eles não seguem a lei, eles não obedecem completamente a lei, eles não cumprem a lei. E agora eles querem fazer vocês se circuncidarem para começar a se gloriar em vocês, para começar a dizer que eles é que estão certos e eles influenciaram vocês e o ensino deles que é o ensino verdadeiro. Ou seja, eles querem se gloriar na atitude de vocês. E aí Paulo fala assim, não caiam nisso. Não caiam nesse engano. Por quê? Porque não tem valor nenhum ser circuncidado ou não. Sabe o que importa mesmo? É você ser uma nova criação. Não importa se você é judeu, se você não é, não importa a aparência exterior. O que importa mesmo é você ser uma nova criação.
Amados, nós podemos trazer esse ensino para os nossos dias hoje. Se nós olharmos em toda a história da igreja, sempre existiram ensinos que queriam acrescentar algo à suficiência de Cristo Jesus. A justiça própria, o esforço próprio, as obras, a caridade, algum tipo de manipulação da própria palavra de Deus para tentar voltar com a lei de Moisés, assim como acontecia lá no início da igreja primitiva, judaizantes tentando colocar que crer simplesmente em Cristo Jesus não é suficiente. Nós vemos isso ao longo da história da igreja e vemos isso hoje em dia. Vemos muitos e muitos evangelhos deturpados que se preocupam apenas com a aparência. Mas essas escrituras nos revelam que o que importa de fato é ser uma nova criação. Ou seja, é ter nascido de novo, é ter depositado a sua fé na suficiência da obra de Cristo Jesus e passar pelo novo nascimento, pela regeneração, trocar a natureza meramente humana pela natureza divina, porque é isso que acontece na regeneração, no novo nascimento. Quando nós cremos na suficiência do que Cristo Jesus fez por nós, crendo que nós estávamos mortos, a nossa natureza espiritual estava morta, nós tínhamos sido desconectados da natureza divina por causa do pecado original. Quando cremos em Cristo Jesus, cremos que Ele, a obra dele, fez uma reconciliação entre a humanidade e Deus. A obra dele, a ressurreição dele, trouxe a justificação e a regeneração. Quando nós depositamos a nossa fé nisso, nós nascemos de novo. Ou seja, o nosso espírito é regenerado, se torna uma nova criação. Nós nos tornamos novas pessoas, um ser humano completamente diferente, porque agora não tem mais apenas a natureza humana, mas tem a natureza espiritual de Deus. Passamos a ser participantes da natureza celestial, da natureza divina. E é isso que importa, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não importa esse monte de regras exteriores, isso não tem valor nenhum. O que importa é ser uma nova criação. Por que o que importa de fato é ser uma nova criação? Porque todo aquele que nasceu de novo, ele vai viver uma vida diferente. Ainda que demore, ainda que passe um tempo até que ele consiga assimilar a vida do novo nascimento, mas ele não vai continuar sendo a mesma pessoa. Vai chegar um momento da sua vida que ele vai ser mudado, transformado. E vai se amoldar ao estilo de vida da nova criação. Por isso que o mais importante, o que importa de fato, é ter nascido de novo. Do que adianta seguir regras, amados? Do que adianta obedecer apenas a homens? Do que adianta obedecer usos e costumes? O que tem valor de fato é nós termos nascido de novo por meio da obra redentora que Cristo Jesus realizou. E é interessante porque nesse texto mesmo nós temos um resumo de como funciona a vida do novo nascimento. Como funciona a vida da nova criação. O apóstolo Paulo diz, ali no versículo 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie, ou seja, eu não tenho nada para me gloriar em mim mesmo, no meu mérito, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, eu não tenho o que me gloriar em mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na obra que Cristo Jesus realizou. Nisso eu vou me gloriar. Por quê? Por meio da cruz de Cristo, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amados, a vida da nova criação é essa, em que o mundo é crucificado para nós e nós fomos crucificados para o mundo. Ou seja, em poucas palavras, um resumo em poucas palavras, nós odiamos o sistema diabólico do mundo e o sistema diabólico do mundo nos odeia. É assim que funciona, amados.
a vida da nova criação. Por quê? Porque em Efésios, no capítulo 2, depois você pode ler com atenção, a Bíblia nos ensina que quem comanda o sistema, quem rege o sistema, os pensamentos, as ideias desse mundo aqui é o príncipe do poder do ar, Satanás. E a Bíblia diz ali em Efésios que é ele mesmo que está agindo nos filhos da desobediência, ou seja, naqueles que não depositam a sua fé, a sua crença, a sua confiança em Cristo Jesus. Porque a desobediência do homem é exatamente a incredulidade, é ele não crer em Cristo Jesus. Essa é a desobediência. E por causa dessa desobediência, o ser humano está debaixo do domínio do príncipe do poder do ar, a saber, Satanás. Mas nós que nascemos de novo, fomos transportados do império das trevas, não estamos mais debaixo do governo de Satanás, fomos transportados para o reino de luz, para o reino de Cristo Jesus. Agora quem comanda a nossa vida, quem reina, quem influencia, quem governa é Jesus Cristo. É por isso que o estilo de vida da nova criação é essa que o apóstolo Paulo descreveu aqui. Nós fomos crucificados para o mundo não tem nada que nos apeteça, que nos satisfaça, que nos agrade. O mundo não tem nada. Quando eu falo mundo aqui, amados, não é a parte física, não estou falando da parte geográfica. Eu estou falando do sistema espiritual que reina sobre o mundo, que a Bíblia chama de império das trevas. E nós sabemos, por exemplo, nos dias de hoje, nós temos visto o que influencia o entretenimento, a diversão, a músicas, filmes que são feitos e que não são cristãos, que são feitos no mundo. Quem está influenciando isso? O príncipe do poder do ar. Ou seja, é uma sabedoria que Tiago nos fala que é uma sabedoria diabólica, demoníaca. Isso é o que o mundo, quando eu falo mundo, é isso, amados. O sistema de pensamentos, de crenças, de ideologias. Isso é o mundo que a Bíblia nos descreve. Não estamos falando aqui sobre a parte geográfica, sobre o mundo, a parte física. Não é sobre isso. Então, o mundo que nos odeia, que nós odiamos, é exatamente esse sistema espiritual que reina sobre o império das trevas, que não naqueles que não creem em Cristo Jesus, naqueles que continuam na desobediência. É por isso que o que de fato tem valor na nossa vida como cristãos é nós sermos uma nova criação e entendermos que somos uma nova criação. Amados, não importa seguir regras feitas por homens. O que importa é viver de fato a vida do novo nascimento. A vida do novo nascimento é governada pelo Espírito Santo de Deus. A vida do novo nascimento recebe a instrução da palavra de Deus, recebe a revelação e o entendimento dessa palavra por meio do Espírito Santo que vive em nós, vive no nosso espírito regenerado. Isso é o que importa. Isso é o que tem valor para nós. É por isso que todo aquele que de fato experimentou o novo nascimento, ele vai mudar, ele vai ser uma pessoa diferente. Como está escrito em 1 João 3,9, diz assim que todo aquele que nasceu de novo não pode viver na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ou seja, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é uma nova criação, não tem como viver na prática do pecado. Não pode no sentido de regra. Eu não posso fazer isso porque é pecado. Eu não posso mentir porque é pecado. Eu não posso ver isso porque é pecado. Não é como uma regra. Não pode no sentido de não consegue. Eu não consigo fazer isso porque está fora da minha natureza, não é compatível com a minha natureza. A natureza da nova criação é a natureza divina. Nós temos a mesma natureza de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vem e diz: não importa, de nada vale ser circuncidado ou não, de nada vale obedecer regras humanas, isso não tem valor. O que importa mesmo é ser uma nova criação, é ter nascido de novo, e nós experimentamos o novo nascimento ao depositarmos a nossa fé na suficiência da obra de Cristo Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos receber vida.
Ele tomou sobre si o nosso pecado. Ele levou o salário que o pecado merecia, que nós merecíamos. Ele tomou esse salário sobre si, que é a morte. E Jesus ressuscitou para que eu e você pudéssemos receber a vida da ressurreição. Amados, a vida da ressurreição é o novo nascimento, é a regeneração. É a vida que nós recebemos por crermos em Cristo Jesus. O que importa é isso, amados, e o que importa na nossa caminhada cristã é nós entendermos o novo nascimento, é nós entendermos que nós somos uma nova criação. Nós não somos mais aquela natureza humana caída e corrompida, governada pelo pecado. Nós não somos mais essa natureza. Agora nós temos a natureza divina, nos tornamos participantes da natureza divina. Agora o mundo foi crucificado para nós e nós para o mundo. Agora mentir não faz mais parte da nossa natureza. Trapacear não faz mais parte da nossa natureza. Imoralidade não faz mais parte da nossa natureza. Viver uma vida desregrada de qualquer jeito não faz mais parte da nossa natureza. Amar as coisas desse mundo aqui não faz mais parte da nossa natureza. A nossa natureza é a natureza de Deus. Somos uma nova criação, estamos em Cristo Jesus e precisamos crer nisso e alimentar essa verdade, amados. É por isso que Paulo fala ali que aqueles que estavam tentando obrigar os irmãos de Gálatas, da região ali da Galácia, se circuncidarem, eles estavam fazendo isso apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por quê, amados? Porque quando nós entendemos que somos uma nova criação e nos posicionamos de acordo com a vida do novo nascimento, nós seremos perseguidos. A vida inteira foi assim, em toda a história da igreja. Todos os homens e mulheres que se posicionaram na vida da nova criação foram perseguidos. Perseguidos pelo sistema do mundo e perseguidos pelo sistema eclesiástico corrompido. Isso nós podemos ver desde o início da igreja primitiva. Aqui nós já vemos pessoas sendo perseguidas. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo de um homem que foi extremamente perseguido por um sistema eclesiástico que não era genuíno, verdadeiro. Depois ele foi perseguido pelo mundo, pelos romanos, e nós vamos vendo isso ao longo da história da igreja. É sempre essas duas coisas, o mundo e o sistema eclesiástico corrompido, sempre perseguindo homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus e que se posicionam na vida do novo nascimento, essa vida em que declara que o mundo foi crucificado para nós e nós fomos crucificados para o mundo. Todos nós que nos posicionamos assim, amados, seremos perseguidos, seremos zombados, receberemos pedradas. Por quê? Porque a nossa confiança está em Cristo Jesus. Luz e trevas não têm como andar juntos. Não tem como existir aliança entre luz e trevas. É por isso que tanto o mundo quanto o sistema, quando eu falo sistema eclesiástico corrompido, amados, é aqueles que apenas professam uma fé cristã, mas não vivem de fato. Talvez nunca experimentaram o novo nascimento. Por quê? Porque a vida da nova criação, existe transformação, existe mudança, existe santificação. Que eu e você, nós possamos nos agarrar em fé na suficiência de Cristo Jesus e que nós possamos viver o que de fato importa, que é a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Uma vida santa, justa, reta, equilibrada, que honra e que glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque por meio da cruz de Cristo, o mundo foi crucificado para nós e nós fomos crucificados para o mundo. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua verdade, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu encorajamento, pela tua exortação. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento e que nós possamos compreender plenamente a vida da nova criação. Pai, que nós entendamos que a vida contigo não é uma obediência a regras exteriores, que a vida contigo não é uma vida de aparência,
mas é uma vida que flui de dentro para fora, a partir do nosso espírito regenerado, no qual o Senhor mesmo habita, no qual o seu espírito habita. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos creiamos nisso, que nós nascemos de novo, que o Senhor habita em nós, que o Senhor é por nós, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos capacita, que tudo que nós precisamos nós encontramos em Ti, que o nosso estilo de vida agora é o estilo de vida do reino de Deus, que nós fomos crucificados para o mundo e o mundo foi crucificado para nós, que nós creiamos nisso, entendamos isso e vivamos essa verdade, Pai. O que mais importa é termos nascido de novo, é sermos uma nova criação, é termos recebido a natureza divina. Isso é o que de fato tem valor. Pai, ajuda a mim e aos meus irmãos entendermos esse novo modelo de vida. Não é apenas uma obediência a regras humanas, mas é uma obediência ao Espírito Santo que vive em nós. É uma rendição completa ao Senhor, unidos contigo, sendo liderados, influenciados, capacitados, movidos, ensinados pelo Senhor por meio do seu Espírito. Nos ajuda a viver assim e a entender a importância do novo nascimento. Ah, Pai, eu oro mesmo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.